João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho, com seus próprios lábios benditos, estas palavras que significam: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Em outro lugar, ele diz: eu estou no Pai e o Pai em mim. Portanto, quem vem ao Filho, vem ao Pai. Além disso, ele afirma: eu e o Pai somos um. Portanto, aquele que é atraído pelo Pai, também é atraído pelo Filho. Santo Agostinho também diz: as obras da Santíssima Trindade são inseparáveis entre si. Assim, o Pai atrai ao Filho, o Filho atrai ao Espírito Santo, e o Espírito Santo atrai ao Pai e ao Filho. E cada pessoa da Trindade, quando atrai as outras duas, atrai também a si mesma, pois as três são uma. O Pai atrai com a força do seu poder, o Filho atrai com sua sabedoria insondável e o Espírito Santo atrai com seu amor. Assim, somos atraídos pela Sagrada Trindade com os laços do poder, da sabedoria e do amor. Quando somos atraídos de algo mau para algo bom, de algo bom para algo melhor, e de algo melhor para o melhor de tudo. Agora, o Pai nos atrai do mal do pecado para a bondade de sua graça, com a força de seu poder infinito, e ele precisa de todos os recursos de sua força para converter os pecadores, mais do que quando criou o céu e a terra, os quais fez apenas com seu poder, sem ajuda de nenhuma criatura. Mas quando está prestes a converter um pecador, ele sempre precisa da cooperação do próprio pecador. Ele não te converte sem tua ajuda, como diz Santo Agostinho. Portanto, o pecado mortal é uma violação da natureza, uma morte da alma, uma inquietação do coração, um enfraquecimento da força, uma cegueira dos sentidos, uma tristeza do espírito, uma morte da graça, uma morte da virtude, uma morte das boas obras, uma aberração do espírito, uma comunhão com o diabo, uma expulsão do cristianismo, uma prisão do inferno, um banquete do inferno, uma eternidade no inferno. Assim, se cometeres um pecado mortal, serás culpado de tudo isso e sofrerás suas consequências. Sobre o primeiro ponto, o pecado mortal é uma violação da natureza, pois a natureza de cada homem é imagem, semelhança e espelho da Trindade, da divindade e da eternidade. Tudo isso é corrompido por um pecado mortal. Por isso, é uma ruptura com a própria natureza. Tal pecado é também a morte da alma, pois morrer é perder a vida. Ora, Deus é a vida da alma, e o pecado mortal separa a alma de Deus. Portanto, é uma morte espiritual. O pecado mortal é também uma inquietação do coração, pois tudo só repousa em seu lugar próprio. E o lugar próprio da alma é somente em Deus, como diz Santo Agostinho. Senhor, Tu nos criaste para Ti, e nosso coração está inquieto até que repouse em Ti. O pecado mortal é também um enfraquecimento das forças, pois ninguém, por sua própria força, consegue se livrar do peso do pecado, nem se conter de pecar. É também uma cegueira dos sentidos, pois impede o homem de perceber quão breve é o tempo de prazer da luxúria e quão longa é a dor do inferno e a alegria do céu. O pecado mortal é também a morte de toda graça, pois sempre que tal pecado é cometido, a alma perde toda a graça. Da mesma forma, é a morte de toda virtude e de todas as boas obras, e uma aberração do espírito. É também uma comunhão com o diabo, pois tudo se relaciona com o que lhe é semelhante. E o pecado torna a alma semelhante a Satanás. É também uma expulsão do cristianismo, pois priva o pecador de todo o benefício que o cristianismo oferece. É ainda uma prisão do inferno,
Pois se a alma permanecesse na pureza em que Deus a criou, nem anjo nem demônio poderiam tirar-lhe a liberdade. Mas o pecado a aprisiona no inferno. O pecado é também uma eternidade no inferno, pois a eternidade está na vontade. E se não estivesse na vontade, não estaria na consciência. Agora, as pessoas dizem, quando cometem pecado, que não pretendem fazê-lo para sempre. Elas pretendem afastar-se do pecado. Isso é exatamente como se um homem se matasse e supusesse que poderia se fazer viver novamente por sua própria força. Isso, no entanto, é impossível. Mas afastar-se do pecado por sua própria força e vir a Deus é ainda mais impossível. Portanto, todo aquele que há de se afastar do pecado e vir a Deus em seu reino celestial deve ser atraído pelo Pai Celestial com o poder de sua força divina. O Pai também atrai o Filho, que vem para nos ajudar com sua graça, estimulando nossa vontade livre a se afastar e odiar o pecado, que nos desviou de Deus e da bondade imutável da divindade. Então, se ela, a alma, estiver disposta, ele derrama o dom de sua graça na alma, que renuncia toda a sua miséria e pecado, e todas as suas obras tornam-se vivas. Agora, essa graça brota do centro da divindade e do coração do Pai, e flui perpetuamente, nunca cessando, se a alma obedecer ao seu amor eterno. Por isso, ele diz nos profetas, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Do transbordamento de seu amor universal, ele deseja atrair todos a si mesmo, a seu Filho unigênito e ao Espírito Santo, na alegria do reino celestial. Agora, devemos saber que antes de nosso Senhor Jesus Cristo nascer, o Pai Celestial atraiu os homens com toda a sua força por 5.200 anos. E ainda assim, até onde sabemos, não trouxe nenhum ao reino celestial. Então, quando o Filho viu que o Pai havia assim fortemente atraído os homens e até se cansado, e ainda assim não teve sucesso, ele disse ao Pai, eu os atrairei com cordas de um homem. Era como se ele dissesse, vejo bem, Pai, que tu, com todo o teu poder, não consegues. Portanto, eu mesmo os atrairei com cordas de um homem. Portanto, o Filho desceu do céu, encarnou-se de uma virgem e tomou sobre si todas as nossas fraquezas corporais, exceto o pecado e a loucura, nas quais Adão nos lançou, e de todas as suas palavras, obras, membros e nervos, ele fez uma corda e nos atraiu com tanta habilidade e com tanto ardor que o suor de sangue escorreu de seu corpo sagrado. E quando ele havia atraído os homens sem cessar por 33 anos, ele viu os começos de um movimento e da redenção de todas as coisas que se seguiriam. Por isso ele disse, e eu, se for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Assim, ele foi estendido sobre a cruz e pôs de lado toda a sua glória e tudo o que pudesse impedir sua atração sobre os homens. Agora, há 3 meios naturais de atração com os quais Cristo na cruz atraiu a si, entre a 3ª e a 9ª hora, mais pessoas do que havia atraído antes durante os 33 anos de sua vida. O primeiro meio pelo qual ele atrai é a afinidade, aquela afinidade que aproxima criaturas da mesma espécie, o semelhante com o semelhante. Com essa corda de afinidade, ele atraiu os homens à divindade, a quem ele sempre se assemelha. Para que Deus pudesse atrair mais a si mesmo e esquecer sua ira, o Filho disse, amado Pai, vendo que tu não perdoaste os pecados por causa de todos os sacrifícios oferecidos anteriormente, eis-me aqui, teu Filho unigênito, que me assemelho à tua divindade em todas as coisas, em quem tu escondeste todas as riquezas do amor divino, eu venho à cruz, para que possa ser um sacrifício vivo diante dos teus olhos, para que,
por compaixão paternal, tu possas inclinar-te e olhar para mim, teu único filho, e para meu sangue fluindo de minhas feridas, e apagar a espada flamejante com a qual, nas mãos do anjo, tu barraste o caminho ao paraíso, para que todos os que se arrependeram e choraram seus pecados por meu intermédio possam entrar nele. O segundo meio de atração que ele usou é o vazio, como vemos quando colocamos uma ponta de um tubo oco na água e sugamos. A água sobe pelo tubo até a boca, porque o vazio do tubo, do qual o ar foi retirado, atrai a água para si. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo fez-se vazio para que pudesse atrair sabiamente todas as coisas a si. Por isso, ele deixou todo o sangue que estava em seu corpo fluir para fora, e assim atraiu a si toda a compaixão e graça que estava no coração do Pai, de forma tão completa e proveitosa que bastou para o mundo inteiro. Consequentemente, o Pai disse: minha compaixão jamais esquecerei. E ainda: agora, meu filho, sê corajoso e forte para que possas conduzir todo o povo à terra que prometi, a terra das alegrias celestiais, a terra que mana o mel da minha divindade e o leite da tua humanidade. O terceiro meio de atração é este, que assim como vemos o sol atrair as névoas da terra para o céu, assim o coração de nosso Senhor Jesus Cristo aqueceu-se como uma fornalha ardente na cruz. Tão intensamente ardeu a chama de amor que ele sentiu por todo o mundo. Assim, com o calor de seu amor, do qual nada podia se esconder, tão intenso era, ele atraiu o mundo inteiro a si. Jamais nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou amor tão grande como quando sofreu o tormento da cruz, quando deu sua vida por nós e lavou nossos pecados com seu precioso sangue. Por isso, com as cordas do amor, ele nos atraiu todos a si mesmo na cruz, para que aqueles que sentem a atração de sua morte e martírio possam viver com ele na bem-aventurança eterna. Agora, quando o Espírito Santo viu que o Filho unigênito do Pai havia atraído com tanta sabedoria que conquistara para si todas as coisas no céu e na terra, ele também se sentiu impelido por seu próprio amor e bondade a atrair. Por isso, ele disse: eu também atrairei com minhas cordas e minha rede. Assim, ele fez uma rede dos 7 altos atributos do Pai, das 7 graças do Filho, de seus próprios 7 dons e das 7 virtudes cristãs. Assim, ele nos assegura que nunca pereceremos, pois estamos tão envolvidos em sua bondade que ele expulsa de nós todas as obras más da carne e produz em nós seus frutos, para que obtenhamos a recompensa da vida eterna. Que o Pai com seu amor, o Filho com sua graça e o Espírito Santo com sua comunhão nos concedam ser dignos do mesmo. Amém.